Vai agora conhecer estruturas em granito com centenas de anos que serviram para apanhar lobos até os anos 70 do século passado. Só no Parque Nacional da Peneda Gerês ainda existem 16 dessas armadilhas que estão agora a ser estudadas para serem preservadas. Qual é agora a preocupação da gente do Lindoso? O que pode alterar esta vida sempre igual, que não seja o tempo, a partida ou a chegada de alguém, a doença ou mesmo a morte? São os lobos que descem lá do seu mundo à parte e atacam os rebanhos, provocando perdas que fazem perigar a economia das gentes. A gente andava lá em cima a vigiar os animais, a vigiar essas éguas, as cabras, as ovelhas, e vimos várias vezes o lobo a atacar, a fazer os ataques. Saíam do meio dos tojos, do meio da gesta, do meio do mato e pronto, atacavam os animais. O prejuízo naqueles tempos eram bastante elevados porque não havia outro meio da gente levar a vida. Álvaro continua a levar a vida com os animais. O gado que tem hoje completa-lhe a reforma. Foi pastor durante a infância e parte da juventude. Lembra-se bem das batidas ao lobo. Diante de todo o povo e vamos iniciar a montaria do lobo. A notícia chegou. A grande batida aos lobos está para breve. A gente ia a cantar, depois deitava-se uns foguetes aqui, umas bombas acolá, o lobo fugia, os caçadores iam à frente da gente, alguns 100 ou 200 metros, e quando lá chegavam, encaminhavam o lobo para o fojo, para o buraco. O fojo da cabreta, metiam uma cabreta lá dentro e esperavam que o lobo viesse, andasse à volta por fora. Estamos a 1000 metros de altitude. Perde-se no tempo a construção dos primeiros fojos ou armadilhas de lobos, estruturas em granito construídas na Serra do Gerês. 2 tipos de armadilhas com o mesmo objetivo para os pastores. Naquelas alturas em que o lobo começava a fazer muitos estragos e a matar muitos animais, em todas as montanhas aqui havia os fojos e as comunidades juntavam-se para fazer as montarias de maneira a controlar o crescimento da espécie. Investigadores das universidades do Porto e do Minho estudam e querem preservar estas armadilhas de lobos na paisagem severa e escarpada da Serra do Gerês. Nós sabemos porque é que elas eram feitas, não sabemos como é que elas eram feitas. O nosso desafio foi levantar a geometria, conhecer a geometria. Usámos técnicas avançadas, em particular o varrimento laser. Conseguimos obter uma nuvem de pontos que nos dá a geometria detalhada, percebemos o tamanho das pedras, conseguimos tratar de toda essa informação e é importante realçar que é um muro de pedra seca e, de facto, a pedra resiste nesta posição. Por um lado, é fundamental preservar o conhecimento que aqui está. Falar com as pessoas, saber onde é que estão as estruturas, que é um dos problemas que enfrentamos, é não saber exatamente onde é que elas estão e como é que elas são, alertar as autoridades com competências para atuar sobre o património, à necessidade de proteger este património e, por outro, desenvolver estratégias e metodologias que permitam dar vida a este património. A autarquia e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas apoiam a investigação e a preservação deste património natural. Passar à ação é analisar caso a caso e ver qual é a oportunidade daquele fojo. Se devemos colocar, por exemplo, um trilho sinalizado que pode ser visitado por uma família, por um grupo de visitantes que vem visitar o parque ao domingo, por exemplo, ou se pode ter outro tipo de aproveitamento. As pessoas, para além de se divertirem, passearem, conhecerem, também levam mais conhecimento sobre aquilo que é a região, sobre aquilo que são a biodiversidade da região, sobre aquilo que é a capacidade do homem, que em conjugação com a natureza fez este equilíbrio e fez muito aquilo que nós temos no nosso concelho, que é uma das áreas principais, que é o Parque Nacional Peneda Gerês. Podemos juntar na mesma estrutura a fruição da serra, do espaço de montanha, a leitura histórica, cultural e patrimonial do património que está construído, mas que não são, como diz, apenas pedras alinhadas, são pedras que representam a luta das populações para poderem viver neste território e também as memórias associadas às pessoas que participavam nessas montarias. As paisagens permanecem inalteradas e os lobos voltaram solitários, tímidos e agora como raça protegida e em extinção. Já havia alguns, mas agora até é muito raro vê-los assim, porque já é menos, já não há... E já não atacam? Não atacam e são mais
são mais mansos, não são como antigamente. Antigamente fugiam, agora praticamente são lobos mansos. Entre mitos e lendas, o lobo foi odiado e temido pelos pastores e pelas gentes da aldeia. A gente, por exemplo, andava a brincar e se os meus pais quisessem, quando eu era pequenito, se os meus pais quisessem que eu viesse para casa, dizia-me logo, sai daí que vem o lobo, vai-te comer. Dados recentes dizem que existem pouco mais de 300 em estado selvagem na Península Ibérica. A relação com os homens mudou, mas as marcas das lutas permanecem nos fujos da serra.